O Moraes está se fazendo de sonso? Está se fazendo de bobo? Está se fazendo de idiota? Ou será que está nos fazendo de idiotas? É bem possível. O Moraes deu 5 dias para a Polícia Federal explicar a ida de Felipe Martins aos Estados Unidos. Eu vou contar para vocês o que está por trás disso. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito Constitucional, e já peço a vocês que se inscrevam aqui no canal, deixem o comentário de vocês no chat, eu sempre os leio, e depois fechem o chat e cliquem no joinha. Deixando o seu like, o algoritmo do YouTube entende que o conteúdo é relevante para você e assim distribui para mais gente. Você nos ajuda a fazer a nossa comunidade crescer e assim crescemos juntos. Bom, o Moraes deu 5 dias para a Polícia Federal explicar a ida do Felipe Martins aos Estados Unidos. A notícia sobre o caso diz que o ministro quer que a Polícia Federal esclareça a suposta entrada, mesmo depois dos Estados Unidos já dizer que eles não entraram, a suposta entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos em dezembro de 2022. A defesa alega que ele não esteve no país, diz a matéria aqui no caso do Metrópolis. Não é a defesa Metrópolis que diz que ele não esteve no país. Não é a defesa que diz que ele não entrou nos Estados Unidos. Os Estados Unidos disseram que ele não entrou nos Estados Unidos. O que mais que é preciso além disso? Depois que os Estados Unidos falam, ele não entrou aqui, estou aqui documentando, registro, carimbo, e mesmo assim os jornais estão dizendo que a defesa é que alega. Mesmo assim, o Moraes está em dúvida e pede para a Polícia Federal se esclarecer os fatos. Pelo amor de Deus, eu acho realmente que o Moraes está se fazendo de sonso ou nos fazendo de tolos, de idiotas. Veja, isso é uma estratégia. É óbvio que no momento em que o Moraes simplesmente diz, olha, Polícia Federal, esclareça, está um burburinho, como se tivesse um boato. Pelo amor de Deus, um boato. A gente tem aqui uma notícia que é explícita. Os Estados Unidos disseram, ele não entrou aqui, com todas as letras e palavras num comunicado público e absolutamente escancarado. Ele não entrou aqui. Quem disse foi a CBP, que é a alfândega dos Estados Unidos, não entrou aqui. E ainda assim, o Moraes, em dúvida, intima a Polícia Federal para esclarecer sobre isso. Então, a estratégia do Moraes é a seguinte: quando não dá mais para segurar alguma questão, quando o fato é muito óbvio, quando o fato é muito explícito, quando o fato é totalmente escancarado e notório, quando ele Moraes, não consegue mais ignorar a obviedade a respeito de um fato, está nas fuças de todos nós, o fato está escancarado na opinião pública, o Moraes vai lá e intima a Polícia Federal e diz assim, olha, explique-se. Se vocês não explicarem, não tem o que explicar, porque não dá para explicar esse fato, a culpa é da Polícia Federal. Vocês entendem? Então é uma maneira do Moraes jogar a culpa para cima dos outros. E ele tem feito isso. Quando houve aquela denúncia, inclusive que a própria defesa do Felipe Martins, quando houve a denúncia de que ele teria sido torturado num presídio, isso ficou cozinhando para cá, para lá, até um momento em que não deu mais para o Moraes ignorar o fato. E o que ele fez? Intimou o presídio a se manifestar. E depois disso, boca que usa. Depois disso, nada mais se falou, nada mais houve, fingiu-se de morto. E é disso que se trata agora. Quando não dá mais para segurar, quando o fato está totalmente escancarado na opinião pública, vem o Moraes e faz o quê? Intima a Polícia Federal. Se alguém errou na tortura, foi o presídio. Se alguém errou aqui na prisão dele, foi a Polícia Federal. Vamos nos lembrar que o ministro Moraes deferiu a prisão, decretou a prisão do Felipe Martins com base em uma matéria, curiosamente, inclusive, do Metrópolis. Ele não foi atrás de Polícia Federal, ele não foi perguntar para ninguém, ele não foi se inteirar. Não, ele pegou a matéria de jornal e prendeu o Felipe Martins em 2022 e segue preso até hoje, domiciliarmente, mas preso. Então, na hora que é para prender, o Moraes se baseou numa notícia de jornal. Na hora que a coisa fica esquisita a ponto de todo mundo estar escancarando que ele não foi para os Estados Unidos, aí o Moraes faz o quê?
Intima o jornal? Intima a si próprio? Assume o erro? Não. Aí ele intima a Polícia Federal para se explicar. Porque se ficar chato, a culpa é da Polícia Federal. O Moraes sempre dá uma dessa. A mesma coisa, repito, com a questão da tortura. Quando a coisa ficou esquisita, quando estava todo mundo falando, quando ficou escancarado que o Felipe Martins passou um perrengue danado dentro do presídio, o Moraes faz o quê? Ele assume o erro, ele assume que deixou preso errado o Felipe? Não, ele intima o presídio. Qualquer coisa, a culpa é do presídio, qualquer coisa, a culpa é sempre do outro, não é? O Moraes nunca assume nenhuma. Ele, para prender, não precisa de ninguém. Para botar, responsabiliza, quando a questão é responsabilizar alguém, aí nunca é com ele. Para aprender, só precisa dele, só precisa do desejo, da vontade, da subjetividade dele. Para soltar, para responsabilizar, aí é sempre com os outros. É muito fácil ser juiz assim, né? Na hora de impor-se, a sua vontade prevalece. Na hora de assumir que errou, é sempre por culpa de alguém, é sempre por culpa dos outros. Na hora de prender, não precisa intimar ninguém. Na hora de soltar ou de responsabilizar, sempre alguém é chamado a falar sobre o assunto. E vamos nos lembrar que, do ponto de vista técnico, um fato que é notório e um fato que é público, como a tortura noticiada a respeito do Felipe Martins ou a ausência de ida dele aos Estados Unidos, o fato desses acontecimentos serem públicos e notórios não faz com que o juiz não precise intimar ninguém. Era só ele simplesmente pegar o fato que está na mídia, que o próprio Estados Unidos, não é na mídia de jornal como ele fez para prender, é na mídia da alfândega dos Estados Unidos. Quando o fato está escancarado como esse, bastaria o fato escancarado para que ele determinasse imediatamente a soltura, porque hoje o Felipe Martins é um preso ilegal. Ele está preso por ter ido a um país que o próprio país disse que ele não foi. Não precisa, Moraes, intimar ninguém. Intime a si próprio, intime ao espelho e solte o Felipe Martins.